Olá, boa noite. Oficialmente estamos gravando. Elisângela, você está dizendo que aí está mudo? Você não está me ouvindo? Mas o resto do pessoal está ouvindo, né? Que eu estou vendo aqui os retornos. Eu estou ouvindo bem. Pronto. Então acho que é o problema de Elisângela aí do microfone dela. Se alguém puder escrever para ela, porque que todo mundo está ouvindo, porque aí ela vê como é que faz com fone e tal. Gente, então vamos lá, vamos ao trabalho, mãos à obra. Me diga uma coisa. Só para me localizar, tá? A gente ia começar hoje a falar das fases de desenvolvimento de Piaget, né? Ou a gente ainda ia falar de algum conceito, a gente ia retomar algum conceito. Me lembra aí onde é que a gente parou. Paramos na explicação dos conceitos, professora. Você ia dar o conceito de Mas esquema, etc. Você disse que ia retornar esses conceitos nessa aula. pronto, era isso que eu me lembrava vagamente. Na verdade, eu estou vendo aqui a Adriana escrevendo que eu ia falar mais detalhado. Não é nenhuma questão de mais detalhado, mas era com menos pressa, né? Porque ali a gente já estava nos minutos finais da aula, então eu já estava meio que passando por alto, assim, deles. Em termos de conceituação, eu já dei o conceito, mas talvez a gente pudesse aprofundar um pouco mais no sentido de pensar exemplos, né? De pensar como é que isso funciona no mundo, como é que isso acontece no dia a dia, na vida das crianças, né? Já que a gente está usando as crianças como uma referência para pensar a teoria piagetiana, porque foram as crianças o objeto de pesquisa dele. Então, eu falei que retomaria o conceito de esquema, o conceito de assimilação, acomodação e adaptação, né? E que isso também, eu retomaria também o conceito de equilíbrio ou de processo de equilibração, não é isso? São esses, né? Então, vamos lá. Gente, vejam, eu acho que já ficou mais ou menos claro para vocês, né, o que cada conceito traz. Porque é o seguinte, Piaget ele trabalha com a noção de essa noção de esquema diz respeito a esquemas cognitivos. Na aula de hoje, quando a gente começar a falar das fases de desenvolvimento de Piaget, ou antes de a gente falar disso, eu vou trazer um pouquinho mais essa questão do esquema cognitivo, né? De como é que, a depender da fase, o esquema, ele é um esquema de ação, muito mais um esquema motor, e quando ele vai se transformando num esquema de raciocínio, de lógica, né, de abstração, tá? Mas a ideia do esquema é que ele vai comportar ali uma certa maneira de funcionar e de compreender o mundo. Melhor dizendo, ele vai comportar uma maneira de compreender o mundo. Então, o esquema que eu construo, ele vai me ajudar a entender como é que esse ambiente se dá para mim, e ele vai me ajudar a me relacionar com esse ambiente. E isso tem tudo a ver, está diretamente relacionado com a ideia de aprendizagem. Por quê? A partir do momento que eu consigo compreender, né, esse ambiente, uma coisa que está ali à minha volta, que está ali perto de mim, e eu consigo me relacionar com ele, significa que eu aprendi a me utilizar daquilo, aprendi a me relacionar com aquilo. Aí é a parte que eu disse da gente fazer sem pressa, para a gente entender melhor a conceituação disso, tá? Então, vejam, quando a gente está falando aqui de esquema, né, e esquema cognitivo, e que isso tem relação com a aprendizagem, a gente está dizendo o seguinte: quando a gente aprende algo, a gente constrói um esquema que nos ajuda a entender aquilo. Então, vamos falar daqui, da nossa aula, não vou nem falar da criança agora.
vocês estão aqui estudando psicologia do desenvolvimento. Aí vocês estão estudando, lendo um texto que discute sobre Piaget, sobre a teoria de Piaget. Então, vocês vão construir, pelo menos é o objetivo disso aqui, dessa disciplina, desse processo que a gente está passando, é que vocês consigam construir um esquema que ajude vocês a entender como é que se dá o desenvolvimento humano e, profissionalmente, no futuro, que vocês saibam se relacionar com essas questões. Ou seja, se vocês forem se tornar educadores, vocês vão ter esse esquema que vai dar sustentação para vocês, dar suporte para vocês se relacionarem com as crianças e saberem como agir ou que tipo de exigência que vocês vão fazer para cada criança, a depender das possibilidades e das capacidades dela, tá? Então, toda vez que a gente aprende uma coisa nova, ou a gente vai construir um esquema para aquilo, ou a gente vai compor, vai aprofundar, vai aprimorar um esquema prévio que a gente já tem, tá? E aí entram esses conceitos, né? O conceito de adaptação em Piaget, que é composto por assimilação e acomodação. O que é que Piaget vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, toda vez que você se depara com uma situação nova, com uma situação que você não conhece, que você não sabe lidar, com a qual você não sabe se relacionar ainda, você vai lançar a mão do que você já tem, dos seus esquemas prévios, para tentar dar conta daquilo, né? Então, quando você tenta dar conta daquilo, com seus esquemas prévios, você vai... Provavelmente você não vai conseguir, porque aquela situação é nova. E aí você vai precisar desenvolver novas habilidades, desenvolver novos conhecimentos para poder lidar com a situação. Quando você desenvolve, né, quando você encontra essas novas ferramentas ou desenvolve essas novas capacidades e habilidades, você vai acomodar isso com o que você já tem. E aí você vai aprimorar esse esquema. E isso é o processo de adaptação. Por que a adaptação? Porque para Piaget, esse processo de desenvolvimento e de aprendizagem vai estar diretamente relacionado à nossa capacidade de se adaptar a esse meio ambiente. Porque para Piaget, ele está tratando de uma questão de interação. Ele fala do interacionismo. É a interação entre eu, enquanto ser orgânico, enquanto um ser humano orgânico que tem aqui capacidades e necessidades biológicas, e o meio ambiente, que me coloca outras exigências, tá? Então, nessa relação que eu estabeleço, eu vou tentando me adaptar cada vez mais. E nesse processo eu vou aprendendo e me desenvolvendo. Um exemplo muito simples, que é o seguinte. Vamos imaginar um bebê. O bebê acabou de nascer, tá? Você encosta ali a mãozinha nele, a mão nele, ele vai agarrar o dedinho. Esse movimento que o bebê faz, no primeiro dia de vida dele, é um movimento reflexo, tá? Ou seja, se é um movimento reflexo, a gente poderia até dizer que é instintual. É algo que vem com ele, que ele nasce com aquela habilidade. Esse movimento, o movimento de sugar, né? Que ele vai buscar lá o peito da mãe para sugar. E outras questões vão estar ali relacionadas com essas necessidades básicas do bebê. Beleza, vamos aqui no de agarrar, tá? Ele sabe fazer isso. Mas ele não está fazendo isso, a princípio, para pegar nada. É só um movimento reflexo. Apareceu aqui alguma coisa na frente dele, ele vai fazer isso, tá? Mas aí ele começa a crescer um pouquinho, bem pouquinho mesmo, tá? Ainda tô falando do bebezinho. Aí a mãe vai dar uma bolinha para ele brincar. Uma bolinha. Esse movimento não ajuda ele, não permite ele a segurar uma bola grande, tá? Tipo, ele ainda não tem esse desenvolvimento motor.
Mas quando entregarem a bola para ele vai tentar se utilizar desse esquema que ele já tem, que já vem de fábrica, né, que é reflexo, para segurar. Mas aí não funciona, porque aquela mobilidade que ele tem, ela não dá conta da necessidade que aquele novo objeto coloca para ele. Para ele segurar, ele precisa de outra movimentação. Ele precisa abrir mais os dedos, ele precisa de um tempo, né, de um ritmo para conseguir pegar, ele precisa de uma certa firmeza. Tudo isso que para a gente é tão óbvio, para a gente é tão. A gente nem pensa, a gente só pega e só faz, né? Para um bebê, ele está aprendendo, é um processo. Então, quando ele vai conseguindo bem aos poucos desenvolver, não é nem tão aos poucos assim que o bebê se desenvolve bem rápido, né? Vai conseguindo desenvolver essa nova habilidade, aquilo ali vai sendo assimilado a esse esquema dele de agarrar, tá? E ele vai se adaptando àquela nova questão. Só que aí, daqui a um tempo, digamos que ele tem uma tia e a tia vai e traz outra bola de outro tamanho. Aí já é outro esquema. Já é outro movimento. Então ele de novo, vai usar o esquema que ele tem anterior, prévio, como forma para tentar assimilar, né? Ele vai tentar pegar, ou seja, ele vai tentar pegar aquela nova bola com o esquema que ele já tem, que é o processo de assimilação. Quando ele não consegue, né? Quando aquele movimento não é suficiente para ele conseguir dominar aquele movimento, ele vai ter que desenvolver outros movimentos. E no desenvolvimento desses outros movimentos, ele vai acomodar novos conhecimentos nesse esquema, que vai resultar no processo de adaptação ao meio, porque ele agora consegue pegar duas bolas de tamanhos diferentes, tá? E aí para frente ele vai pegar um talher para comer, ele vai pegar uma caneta para riscar, ele vai e por aí vai, né? Mas percebam que é tudo o mesmo esquema. Tá tudo envolvido na questão desse movimento motor de agarrar e de fazer algo com aquilo, de conseguir pegar aquilo para si e conseguir fazer um uso daquilo, daquele objeto. Mas percebam que cada mudança de objeto produz um novo desequilíbrio, né? Produz uma nova exigência para aquela criança de que ele possa lidar com aquela situação, tá? Então, aquilo exige dele que ele construa um novo esquema, que ele aprimore o esquema que ele já tem, que vai se dar pela via da assimilação e da acomodação. Tranquilo até aqui, gente? Tá tudo bem aqui? Tranquilo, professora. Vocês querem falar alguma coisa a mais? Dar algum exemplo? Eu sempre digo que dar exemplo da vida de vocês é bom porque a gente vai conseguindo, eu vou conseguindo trabalhar com as questões que vocês trazem. Acho que ajuda a visualizar melhor. Diga, Sidney. Eu acho muito interessante essa questão quando a senhora fala sobre a assimilação, né? Assim, eu vou recordando e lembrando que quase tudo, ou talvez quase tudo, né, do que a gente entende como forma, padrão, ética, é tudo uma construção que a gente vai assimilando, que vão criando, né, nos fazendo entender, assim, ninguém nasce, quando a gente pensa na maldade das pessoas, ninguém nasce maldoso, né, preconceituoso, violento. A gente está aprendendo, né? E o quanto também, eu estava até vendo um vídeo outro dia, de uma crítica de cultura, que ela dizia assim, dizer que a sua opinião sobre um assunto abre muitos parênteses, porque essa mesma sua opinião, ou você ouviu de alguém, ou que você pensa, baseado em quê, não é? Você comparou com o quê, se provocou a partir de quê, de onde.
porque a gente vai, de fato, senão a gente vai só reproduzindo. E como a educação das crianças hoje, ela como precisa ter muita responsabilidade na hora de educar uma criança, porque não é um pedaço de si, não é um complemento seu, como a gente vê a realidade de muitos pais, muitos educadores, né? Dando para a criança aquilo que ele acha que é certo, tem a noção de que aquela criança vai reproduzir aquilo, talvez pro resto da vida dela, né? Então, vai falando, eu vou lembrando de inúmeras situações, por exemplo, né, na minha infância, de coisas que eu fui ouvindo, e na adolescência opa, não, isso não é isso, mentira. Meus pais tentaram, mas não é isso, tá errado. Mas, assim, é muito legal, Sidney, no seu comentário, eu te chamo Jair. Mas tem uma questão aí, né, que você fala dos preconceitos e da maldade, né, que eu acho que isso se atravessa, eu acho que pelo menos até agora, da forma que a gente está tratando da teoria de Piaget, eu não sei se a teoria de Piaget consegue comportar e nos ajudar a pensar muito sobre isso. Porque Piaget está falando aqui de um desenvolvimento cognitivo, tá? E eu acho que essas questões relacionadas com preconceitos, com valores, né, com compreensão de mundo mesmo, com questões éticas, como você bem colocou, elas estão muito ligadas à questão de ordem afetiva e moral, né? Piaget, vocês vão ver, né, daqui para umas 2 aulas, eu acho que na próxima aula, eu vou trazer um pouco para vocês de como é que Piaget vai pensar a questão do desenvolvimento moral. Mas percebam que eu já posso adiantar para vocês que a questão do desenvolvimento moral para Piaget, ele vai estar muito mais ligado à questão da vontade, no sentido de desenvolvimento da autonomia, de uma capacidade minha de tomar uma decisão e fazer aquilo, né? E dizer assim, olha, eu vou agir dessa forma, eu ajo de acordo com a minha vontade. Mas eu acho que tem aí um viés de caráter afetivo que a gente vai estudar mais quando a gente for estudar Freud, que talvez atravesse um pouco mais, né? Que talvez traga melhor para a gente essa questão aí que a gente está tentando trabalhar, essa questão que você colocou, desculpa, Sidney, sobre valores, sobre preconceito, sabe? Eu acho que tem aí uma questão de ordem mais afetiva também, tem um outro atravessamento que vai nos ajudar a pensar melhor sobre essas questões. Mas, de fato, dá para a gente pensar isso pela teoria de Piaget no sentido de que as experiências da nossa vida, a forma como a gente vai se relacionando com o ambiente, né, vai nos ajudando a compor esses esquemas. Então, de fato, né, quando a gente é educado por pais que vão ter valores de uma determinada maneira, a gente, de algum modo, vai aderindo àquilo, a gente vai assumindo aquilo como se fosse verdade. E isso é muito também um processo que a gente vai fazendo na idade adulta, e o início disso é um pouco na adolescência, né? De questionar essas verdades. Porque quando a gente é criança, a gente simplesmente aceita e a gente vai guardando isso nos nossos esquemas, né? A gente vai construindo nossos esquemas a partir disso que a gente aprende. Talvez tenha sido mais ou menos nesse sentido que você quis trazer, né, Sidney? E aí, depois, a gente vai aprendendo a questionar também. A questionar o que está nesses esquemas, pelo menos no sentido moral, no sentido ético, né? Beleza. Jair, diga aí. Ah, não, a minha questão era, acho que foi muito nessa linha que o Sidney foi agora, assim. A minha questão era se a teoria de Piaget, ela comporta uma compreensão sobre as emoções, né? As emoções que sentimos, lidar com as emoções que sentimos quando criança, então, afeto, rejeição a determinadas coisas ou pessoas ou situações, tristeza, né? Então, a minha dúvida era essa, se a teoria de Piaget comporta isso ou se a gente só vai ter um entendimento maior desse ramo da mente de Freud para frente, alguma coisa nesse sentido. Né? Veja, o que consta na literatura, né, das discussões sobre Piaget,
é que Piaget ele tinha essa leitura global, tá? Lembra que eu falei para vocês na semana passada que ele adotava um método clínico, no sentido de que ele não simplesmente verificava se era verdade, se era mentira, se a criança acertava ou errava. Mas ele tinha ali uma preocupação no sentido de entender por que ela errava, qual era o raciocínio que ela fazia, que ela desenvolvia para chegar no erro, qual era o raciocínio que ela desenvolvia para chegar no acerto. Então, quando ele faz isso, ele acaba tendo uma perspectiva, assumindo uma forma de compreensão que é mais ampla, que é mais global do ser humano. Então, a questão, né, de ordem afetiva, ela também entra na discussão de Piaget, mas ela entra de forma colateral, tá? Ela não é central na discussão de Piaget. Quando a gente pensa na teoria do desenvolvimento, né, que são as fases psicossociais de Piaget, o que está no foco é justamente o desenvolvimento cognitivo diante das relações sociais que a criança estabelece. Então, isso é que é o foco dele. Mas, colateralmente, entendendo o ser humano como um ser global, né, que não dá para ser fragmentado, Piaget ele leva em consideração as questões de ordem afetiva. Mas isso não está no foco, não está no centro da teoria, e a gente consegue fazer uma discussão, não consegue fazer uma discussão aprofundada sobre a questão afetiva, pensando a partir da teoria piagetiana, tá? Então, aí, de fato, quando a gente for estudar Freud ele vai fazer essa discussão. Ele vai trabalhar justamente no sentido de pensar a questão afetiva, né? E aí Freud vai para outro caminho. Ele pouco vai se preocupar com a questão de ordem cognitiva, das habilidades que a criança desenvolve, da capacidade de falar, de andar, de correr, Não, ele vai pensar justamente como é que isso se dá na ordem afetiva, de como é que a gente consegue pensar as questões de vínculo que se constituem, né? De vínculo no sentido da relação que a criança estabelece com as pessoas que estão à sua volta, tá? Mas, de fato, Piaget ele pensa dessa forma global, mas ele não enfatiza a questão afetiva. E aí, gente, quando a gente, né, pensar nesses conceitos de Piaget, retomando um pouquinho o que eu estava falando, é justamente pensar como todos eles estão muito bem imbricados, eles estão muito juntos, tá? Porque é o seguinte, Piaget, Desculpa. Pensar nesses conceitos de esquema, de assimilação, de acomodação, de adaptação e de equilibração, não dá para pensar em um sem pensar nos outros, né? Por isso que eu também senti essa necessidade de retomar, porque na semana passada vocês lembram que eu falei, olha, a autora faz um caminho, eu vou por outra ordem. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, para falar de um conceito, a gente precisa falar do outro, porque eles estão muito imbricados. Então, pensar em esquema é pensar justamente em esquemas cognitivos, que é o que a gente vai ter aqui como referência para lidar com determinadas situações. Mas esse esquema cognitivo ele é formado a partir desse processo de assimilação, acomodação, que resulta em adaptação, tá? E, ao mesmo tempo, para começar esse processo, a gente vai lançar mão do esquema que já existe. Então, o esquema está aí tanto no começo quanto no final desse ciclo, né? Ele está aqui como referência e como é onde eu vou lá buscar aquela questão para poder trabalhar, mas, ao mesmo tempo, quando eu uso aquela referência, né, para fazer o processo de assimilação, mas depois eu aprendo novas habilidades e faço o processo de acomodação e resulta na adaptação, a adaptação que eu tenho com o meio estabelece a construção de um esquema novo, de um esquema que me permite me relacionar com esse ambiente de uma forma mais adaptada, né? Já que eu consigo agora lidar com essa nova situação que eu não conseguia até então.
E isso se dá pelo processo de equilibração. Porque, como eu disse para vocês semana passada, Piaget ele vai partir de um pressuposto aí, de uma compreensão de que a gente vai estar em constante busca por um equilíbrio, né? E o desenvolvimento se dá justamente por isso, porque a gente está sempre buscando o equilíbrio. E no que a gente caminha em busca desse equilíbrio, o que a gente vai fazer é justamente tentar dar conta do que é novo, tentar dar conta do que eu não sei ainda, do que eu ainda não consigo, das coisas com as quais eu ainda não sei me relacionar. E aí você vai fazer isso a partir de um processo de adaptação, assimilação, acomodação, né? Então vocês percebem que está tudo junto, que é tudo uma coisa só, né? A gente pode pensar isso tudo num bloco, porque todos esses conceitos estão relacionados uns com os outros. A gente só consegue entender na profundidade esses conceitos quando a gente relaciona com os outros, tá? E aí, gente, até aqui como é que estamos? Tem alguma questão, algum comentário? Beleza. Gente, então eu vou começar a trabalhar com vocês a questão das fases, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sou uma professora que gosta muito de usar slide. Eu acho que slide desvia muito, dispersa muito a atenção. O aluno tem esse hábito de ficar tentando acompanhar demais o slide e acaba acompanhando pouco o que a professora está dizendo. E nesse esquema remoto, às vezes até piora, porque eu não consigo ver vocês, pelo menos aqui pelo Meet, eu não consigo de jeito nenhum ver vocês enquanto eu estou apresentando o slide. E vocês só conseguem me ver numa figurinha pequenininha. Então, eu acabo evitando ao máximo usar slide. Só que o slide tem uma vantagem. Ele tem a vantagem de conseguir sistematizar conteúdos que são muito amplos, né? Especialmente quando a gente estuda por várias fontes. Então, assim, eu tenho me utilizado de alguns materiais para pensar mesmo de forma mais aprofundada essa discussão das fases de Piaget, para a gente também não ficar nesse raso, né, de falar fase tal de 0 a tantos anos, fase tal de 2 a tantos anos. Então, para a gente não ficar nessa coisa meio rasa e meio decoreba, né, a minha ideia é justamente que a gente possa tentar entender de forma mais aprofundada possível o que é que Piaget estava tentando construir com essas fases, né? É de entender que as fases não são simplesmente marcadores temporais que a gente vai usar como referência para trabalhar com criança. É entender que pensar nessas fases de desenvolvimento é entender como é que, desculpem, como é que se dá o desenvolvimento humano, né? Por que passos, por que processos que a gente segue, né? Que a gente passa, por que processos que a gente passa e como a gente passa, por que a gente passa por ali. Então, porque tudo isso vai dizer algo para a gente, não apenas sobre a criança, sobre como é que a criança se comporta, como é que ela responde a determinado estímulo, mas isso vai falar um pouco sobre a gente também, né? Como é que a gente chegou até aqui, as vivências que a gente teve. Então, eu acho que entender sobre desenvolvimento humano é algo muito mais amplo do que entender quais são as fases e aprender o que é esperado de cada uma, tá? E aí, por conta disso, eu preparei um slide que até eu achei que ficou muito extenso, eu fico até com receio de me demorar muito nele, eu vou tentar adiantar o máximo, tá? Para a gente não se prender nele, porque a gente ainda tem 2 outros autores para trabalhar. E aí, quando eu vou começar a apresentar o slide, mas vocês podem me interrompendo o tempo todo, tá? Vocês não precisam
esperar eu perguntar, porque eu não vou estar vendo vocês. Então, se alguém levantar a mão, eu não vou ver. Se alguém escrever no chat, eu não vou ver. Então, eu prefiro, para não perder essa dinâmica, que vocês possam me chamar mesmo. Liga o microfone, me chama, né? E fala, professora, porque aí eu até posso parar o compartilhamento e voltar aqui para a gente ir conversando, tá? Então, eu vou abrir aqui agora para vocês. Eu também tenho uma certa dificuldade com o Meet aqui, com isso. Eu só consigo apresentar como sendo uma janela só, e aí eu tenho que ficar tirando toda vez que eu mudar. Ai, isso é um saco, gente. Vai ter que ser esse mesmo. Então, deixa eu já tirar da primeira página, peraí. E a gente, vocês estão vendo? Estamos sim. Sim, Mas professora. tá vendo a apresentação? Não, tô Não. vendo o Meet. E agora não? Não. Ai, que saco. Ah, tá. É porque eu fiz errado mesmo. E agora? Agora foi. Tá. Então, veja, essa parte inicial eu vou passar bem rápido, porque eu já falei isso tudo para vocês, tá? O processo de equilibração progressiva rumo às operações formais, que é a maturidade cognitiva. Eu acho que eu já falei para vocês na aula passada que Piaget vai entender que a fase do desenvolvimento, a quarta fase do desenvolvimento, que é a operacional formal, ela vai ser a última fase. Mas que isso não quer dizer que o desenvolvimento deixa de acontecer, tá? Não, a gente não para de se desenvolver a vida inteira. O que Piaget está querendo colocar com isso é que a gente atinja a maturidade cognitiva, ou seja, é que a gente chega aqui num ponto, a forma como a gente se relaciona com o conhecimento, a forma como a gente aprende, a forma como a gente lida com essas novidades, né, com que o ambiente vai trazer para a gente, é que vai chegar a seu ápice, vai chegar à sua forma final. Porque o que Piaget vai mostrar para a gente vai ver aqui em detalhes quando entrar em cada uma das fases, é que enquanto no primeiro momento, na primeira fase, a relação que o bebê vai ter com o meio ambiente é uma relação completamente sensorial, né? Sem nenhuma representação, ela não vai representar conceitos, ela vai simplesmente sentir, ouvir, ver, tá? É completamente sensorial. Na fase lá do operacional formal, que é já na adolescência, a partir dos 12 anos, o que vai acontecer é que a gente vai desenvolver uma capacidade, uma habilidade de aprender e de se relacionar com o mundo de uma maneira abstrata. Então, a gente consegue ter conceitos, a gente consegue pensar em questões sem precisar estar vendo aquilo, a gente consegue imaginar mundos que não existem, mas que a gente gostaria que existissem, entende? Então, tem uma outra forma de relação com esse ambiente. E é isso que Piaget vai dizer. Essa forma, né, que trabalha com
símbolos, com conceitos abstratos, que permite que a gente tenha essa capacidade de criação e de construção de um mundo que não existe, né, fora da estrutura que a gente conhece. Esse é o ápice do desenvolvimento no sentido da maturidade cognitiva. É o ápice da nossa maturidade cognitiva. A partir dali, é dessa forma que a gente vai se relacionar com o mundo. Mas isso não quer dizer que a gente não pode se desenvolver mais e que a gente não pode aprender. Afinal de contas, vocês estão aqui, todos acima dos 18 anos, eu imagino, e vocês estão aqui porque vocês entendem que vocês são capazes de aprender coisas novas, né? Então, não faria sentido a gente entender que o processo de maturação no sentido do desenvolvimento e da aprendizagem fossem estagnadas ou parassem ali nos 12 anos, tá? Tanto que Piaget diz, de 12 anos em diante, ele não estabelece um limite para aquilo. Ele vai dizer, daqui para frente, essa é a forma que a gente vai se relacionar com o mundo, né? E essa é a forma que a gente vai aprender, que a gente vai se desenvolver. Outra coisa que é importante mencionar, que eu acabei mencionando agora nesse exemplo da criança com a bola, é justamente a da gente entender que os esquemas conceituais para Piaget, eles vão sempre estar relacionados com esse processo de assimilação. A gente tem um esquema e esse esquema vai me permitir desenvolver um novo esquema, vai me permitir me desenvolver, né, desenvolver novas habilidades e aprender novas coisas. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, a gente vai partir de estruturas originais, que são reflexos, né, como eu falei, para então começar a desenvolver esquemas sensoriais e motores rudimentares, que aí a gente vai ver isso no bebezinho de poucos meses até no máximo 2 anos. E depois a gente vai começar a ver um processo de interiorização gradual, de uma construção de esquemas conceituais que suponham ação mental, tá? Outra coisa que é importante marcar aqui é que no processo de desenvolvimento piagetiano, ele vai falar de 4 grandes períodos e que são vivenciados em sequência. Ou seja, não dá para pular etapa, não dá para passar do primeiro para o quarto, tá? E, sequencialmente, a gente vai passar por todas essas fases. Justamente porque isso implica nesse paralelismo, né, do desenvolvimento biológico, ou seja, o meu corpo vai me permitindo aprender novas coisas, vai me permitindo desenvolver novas habilidades, e enquanto isso eu vou me relacionando com o ambiente e vou desenvolvendo essas novas habilidades. Então, eles precisam ser sequenciados. E eles são marcos cronológicos não categóricos. O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente estabelece esses marcos cronológicos de uma forma primordialmente didática. Porque a importância de entender os marcos cronológicos é para a gente ter uma dimensão aí de quando é que isso acontece. Mas não quer dizer, quando eu digo, por exemplo, que o estágio, que é o primeiro que a gente vai trabalhar, que é o estágio sensório-motor, ele vai do 0 aos 2 anos, não quer dizer que quando a criança chega nos 2 anos, faz aniversário de 2 anos, ela muda para outra fase. Não é assim que acontece, tá? Ao longo desses últimos meses do primeiro ano, ela vai transicionando, ela vai começando a desenvolver certas capacidades que ela não tinha até então, até que ela vai passando para essa nova fase. E percebam que, a depender da criança, do nível de estimulação que ela é submetida, isso pode acontecer tanto de forma mais precoce, ou seja, essa fase pode ser mudada antes dos 2 anos, como ela pode se demorar um pouquinho mais e a fase mudar depois de 2 anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos, 2 meses, 2 anos e 3 meses, e por aí vai, né?
Então, a ideia do 0 a 2 anos é mais para dar essa dimensão, para dar essa possibilidade de compreensão do que é esperado mais ou menos naquele período. Mas esses marcos, eles não são categóricos, eles vão transicionando. Existem elementos ali que vão marcando a transição de uma fase para outra. Tranquilo até aqui? Sim, sim. Eu vou passar agora o slide, mas eu queria que vocês me dissessem se ele passou, porque eu estava tendo essa dificuldade em outra turma. Passou ou não? Não. É porque na hora que eu vou compartilhar, eu compartilho como sendo... Ai, Deus. Eu compartilho como sendo uma janela, e ele compartilha só aquela janela. Aí já me recomendaram que eu tenho que compartilhar como sendo a tela inteira. Mas quando eu faço isso, é como se eu compartilhasse isso aqui. E aí fica uma tela dentro da tela, sabe? Eu não estou conseguindo. Não adianta, não. Vai desse jeito mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu que o desenvolvimento para Piaget ele vai se dar em estágios ou períodos, né? E o estágio ou período são formas diferentes de interagir com o ambiente. Isso vocês também já entenderam. Em cada estágio, ou em cada período, como queiram, em cada fase, aquele ser humaninho, a criança, o bebê, a criança, o adolescente, vai ter uma forma diferente de interagir com o ambiente. Ou seja, a forma de interação é que muda, tá? Então, essa frase ela já dá uma dica muito importante. O que muda nas fases de desenvolvimento de Piaget é justamente a maneira como eu consigo interagir com o ambiente. E isso, né, a minha capacidade de interação com o ambiente, vai falar muito sobre as minhas capacidades cognitivas. De que forma eu consigo conhecer as coisas? De que forma eu consigo assimilar essas informações que o ambiente me traz e compor os meus esquemas? Essa é a grande questão. E essa é a grande distinção de uma fase para outra. A determinadas faixas etárias correspondem a aquisições mentais e a organização das mesmas, tá? Então, essa forma diferente de interagir com o ambiente diz respeito justamente a essas aquisições mentais, né? Do que é que a gente consegue adquirir, né? Como é que a gente consegue construir esses esquemas nessa relação com o ambiente e como é que a gente organiza esses conhecimentos, né? Que também tem a ver com a construção dos esquemas, tá? Outro dado que é de extrema importância para a gente entender a questão do desenvolvimento em Piaget é que a criança ela é pensada aqui como agente do seu próprio desenvolvimento. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta eu querer enfiar cabeça abaixo da criança uma informação, um conhecimento. Se ela não tiver uma curiosidade, se ela não se sentir desequilibrada pelo ambiente nesse sentido, propensa a buscar aquilo, ela não vai aprender, tá? Ela não vai se desenvolver. Por isso que tem essa coisa que, né, muitos pedagogos falaram muito na época, na década de 90, nos anos 2000, que diziam assim, olha, quando a gente... é mais da década de 90 mesmo, né? Quando a gente dá tudo muito pronto para a criança, quando a gente não deixa ela se desenvolver, quando a gente não deixa ela interagir com o ambiente,
ela vai desenvolver menos habilidades, ela não vai aprender, ela não vai conseguir fazer as coisas. Justamente porque é o seguinte, a criança tem que sentir o desconforto de tentar fazer, não conseguir, e de encontrar, né, e de construir, na verdade, é melhor dizendo, as ferramentas necessárias para poder se adaptar àquela nova demanda. E isso implica no desenvolvimento. Então, a criança é que é o agente do desenvolvimento. Eu tenho um amigo que tem um filho que esse meu amigo desenha muito bem. Um verdadeiro artista, assim, não só desenha, ele faz muitas coisas relacionadas com arte. Aí o filho dele, muito pequenininho, ia lá, né? Ele dava um desenho para o menino pintar. E o menino ia pintando, e aí ele segurava na mão do menino para o menino pintar mais certinho. Eu fazia, não faça isso. Você está tirando a habilidade do menino, né? Porque, assim, você tá impedindo que ele desenvolva uma habilidade que você tem e que você acha tão importante. Que é no sentido seguinte, se a criança não pode errar, se ela não pode ir lá arriscar, e, né? Se ela não pode entender, e entendendo esse mecanismo do movimento da mão, do agarramento do lápis, né? E entendendo esses contornos, ela não vai conseguir desenvolver essa habilidade. Ela não vai se desenvolver nesse sentido, sabe? Então, de fato, é uma questão de pensar a criança mesmo como agente. E por isso que pensar a aprendizagem, né? Pensar o processo de aprendizagem de uma criança a partir da teoria piagetiana é pensar justamente como é que eu estimulo essa criança. Ou, melhor ainda, como é que eu dou a essa criança a liberdade necessária para ela encontrar as suas estratégias, para ela se desenvolver e para ela aprender, né? A concepção de aprendizagem que se tira da teoria piagetiana diz muito sobre essa possibilidade de deixar a criança errar, de deixar a criança livre para explorar esse ambiente. E também diz muito respeito a isso de produzir ou permitir que ela tenha uma curiosidade, que ela vá atrás dessa curiosidade, que ela possa investigar as coisas, que ela possa procurar saber. Porque quando ela está interessada, quando ela está ali, entende que aquilo produz um desequilíbrio para ela, ela vai buscar. E, gente, isso vale para todo mundo, tá? Não à toa que hoje eu não tenho usado muito isso, especialmente porque eu acho mais difícil no sistema remoto, mas a gente vê hoje em dia, né, crescendo muito o desenvolvimento de metodologias de ensino, aliás, metodologias de aprendizagem ativa, que é basicamente esse movimento, é que tipo de estratégia que eu, enquanto professora, consigo propor para vocês para produzir essa curiosidade, para que vocês possam correr atrás desse conhecimento. Porque quando há essa curiosidade, quando há esse movimento, quando vocês se movem por essa sensação de desequilíbrio, no sentido de que tem algo ali que eu não domino, tem algo ali que eu não sei, o processo de aprendizagem é muito mais efetivo, tá? Então, a relação da teoria piagetiana com a aprendizagem vai falar muito, né? A pergunta que ele faz, o que ele está tentando entender é justamente essa trajetória cognitiva que o sujeito epistêmico percorre. O que seria o sujeito epistêmico? Seria esse sujeito cognoscente, o sujeito que tem a capacidade de saber, né? E que vai buscar esse saber. Então, é todo mundo. Ele está pensando aí de uma forma muito genérica de como é que as pessoas buscam a aprendizagem, buscam aprender, buscam esse saber. E o sujeito psicológico, né? Lembram que eu falei semana passada que Piaget ele mirou no sujeito epistêmico e ele alcançou e ele atingiu o sujeito psicológico, ou que ele mirou na epistemologia e ele acertou a psicologia. Por que eu digo isso? Porque quando Piaget ele faz uma proposta de pensar como é que se constrói o saber de uma forma geral, de uma maneira que valeria para todo mundo, ele não tem como ignorar que existem singularidades do ser humano
né, da vivência pessoal, da história pessoal de cada um, que vão produzir efeitos inevitáveis nesse processo de desenvolver. Então, experiências que aquela criança tem ao longo da vida dela, ela pode se tornar uma criança mais ou menos, um adulto mais ou menos curioso. Ela pode se tornar um adulto mais ou menos habilidoso. Ela pode se tornar um adulto que gosta mais ou menos de estudar, ou que gosta mais ou menos de explorar as coisas de uma forma prática, né? Então, não dá para a gente pensar só no sujeito epistêmico como se todos fossem um só, como se todos funcionassem da mesma maneira. E por isso que a gente precisa destacar que não é categórico essa divisão, né? Essa divisão de fases não é categórica, porque existe aí o sujeito psicológico, existe o ser humano na sua singularidade que vai impor essas diferenças no desenvolvimento de cada um. E aí, gente, até aqui. Como é que tá? Tá indo tudo bem, professora. Eu estava aqui copiando. Vocês não estão copiando de slide, não, né? Não, eu copiei um comentário que a senhora fez. Não sei a sua singularidade. Ah, tá. Eu fico preocupada porque, assim, para mim, slide, gente, é uma coisa que é muito pessoal. Tá? O slide é para me guiar. E aí eu vou apontando, eu deixo vocês verem junto comigo para vocês entenderem o que é que está me guiando. Mas eu não acho legal copiar de slide, porque eu acho que depois que você for ver, semana que vem, já não faz mais sentido para vocês o que estava escrito ali. Então, mas é um entendimento muito meu e é a forma que eu formulo o slide, né? Eu não formulo pensando em vocês, eu formulo pensando em mim, tá? No sentido de guiar a minha fala para que eu possa passar por tudo, né? Já que eu estou lendo vários materiais e eles vão acumulando uma série de informações. Mas também a disponibilização para vocês é no sentido de vocês irem acompanhando por onde é que eu estou indo, né? O que é que está me guiando, tá? Professora, licença. Pode falar. Eu só não entendi direito essa questão da equilibração, né? Eu não entendi direito essa parte do slide que estava específica ali. Na hora que a senhora falou para não copiar e tal, mas eu copiei. Só que eu não consegui pegar tudo. Mas Sim. você poderia explicar rapidinho? Veja, a equilibração é esse conceito que é central na teoria de Piaget, tá? Ele é central porque ele diz da compreensão de Piaget sobre o desenvolvimento humano. Piaget vai dizer o seguinte: as pessoas só se desenvolvem porque elas se veem diante de situações que tiram ela desse conforto, desse equilíbrio confortável. Ou seja, elas vão se deparar com situações que elas não conseguem lidar ou com as quais elas não conseguem se relacionar e elas precisam desenvolver essa capacidade de lidar com determinadas situações e de se relacionar com determinadas situações. E aí o processo de desenvolvimento vai se dar a partir dessa tentativa, desse esforço de lidar com essa nova situação. E aí eu dei o exemplo do bebê com a bola, né? Então, vocês podem pensar aqui comigo assim, cada situação nova, cada bola nova de formato diferente, uma menor, uma maior, uma mais pesada, uma mais leve, um balão de festa, né? Que voa, outro que cai. Tudo isso é uma situação nova. Cada uma delas é uma situação nova para um bebê. E o bebê precisa lidar com aquilo. E não saber lidar com aquilo, não saber como segurar aquela bola, é um protótipo, digamos assim, é um exemplo bom desse processo de desequilibração. Porque a criança está ali
ela já sabe segurar uma bola de tal tamanho, mas aí aparece uma nova. E isso a gente pode pensar em vários outros contextos, né? Vamos pensar numa criança maiorzinha que que já sabe. Pronto, vamos falar do assunto que todo mundo gosta, assim, videogames. A gente tá ali jogando videogame, né? No começo a gente tem que entender, tem uma série de regras, tem uma série de comandos que a gente precisa decorar para poder jogar. Uma hora a gente domina aquilo, então tá confortável. Quando fica confortável, acontece o quê? A gente passa de fase. Aí chega numa nova fase. A nova fase traz outras dificuldades, outro nível de dificuldade. E aí a gente precisa, de novo, é como se justamente essa entrada numa nova fase, né? Isso do videogame, tá? Não estou falando das fases do desenvolvimento, não confundam. Mas quando a gente está jogando videogame e passa para uma nova fase, produz esse efeito de desequilíbrio. Porque eu preciso, de novo, eu já sabia como lidar com a situação, mas agora não sei mais. Sair novamente da minha zona de equilíbrio e eu preciso me adaptar novamente a essas novas demandas do ambiente. Então, o jogo vai me fazer novas demandas que eu não sei ainda responder, mas eu vou aprender. E aí, quando eu aprendo, eu me torno de novo confortável, se torna fácil jogar aquele jogo, até o ponto de que eu ganho de novo, passo para a nova fase e tudo recomeça, tá? Então, o processo de equilibração seria basicamente isso. Seria um processo da gente estar sempre buscando, da gente estar sempre se deparando com situações novas e tendo que lidar com elas. E o processo de lidar com essas coisas novas exige da gente tentar a tentativa de se adaptar com esse meio ambiente, se adaptar a esse meio ambiente. E isso se dá num processo de equilibração constante. Isso a gente faz a vida inteira, né? Vocês aqui agora é isso, cada semestre vocês vão se deparar com novas matérias, com novas leituras, com novos conceitos. E tudo isso produz um efeito de desequilibração, porque vocês já sabiam daquilo tudo que vocês viram no semestre passado. E agora vocês não sabem mais. Então vocês precisam e aí acomodando novos recursos para lidar com essa nova situação. E isso implica no processo de equilibração. Ficou melhor, Esther? Sim, professora, obrigada. Tá. Qualquer coisa é só dizer. Mas ouçam meu conselho, não se apeguem muito no texto do slide, não. Porque isso às vezes acaba confundindo, que se não for agora, vai ser semana que vem. Vocês vão olhar e vai dizer assim, vixe, o que é que ela quis dizer com isso aqui? Não faz sentido. Professora, eu perguntei porque o modo como você abordou foi diferente do vídeo. Assim, não foi diferente. Acho que foi, não sei o aspecto, né? Do vídeo dos grandes pensadores, né? De Piaget e tal, lá. Daquele rapaz, daquele senhor que tava falando. Aí eu fiquei tentando entender o que tava se falando, entendeu? Como é que foi que ele abordou lá? Você conseguiria me dizer? Porque eu já vi isso, mas eu já vi tem um tempinho, então eu não tenho uma memória tão clara. Sim, eu assisti ontem. Não, eu assisti terça-feira. Foi, segunda-feira. Mas ele falou mais sobre essa questão da organização mental, sabe? Sobre ser uma fase, estágio, não lembro qual é a palavra, de estabilidade em relação ao conhecimento, à mente. Mas isso seria o quê? Seria a equilibração? Não. Isso. Dentro de alguns conceitos, né? Porque ele fala sobre a epistemologia genética. Sim. Não é isso? Aí ele vem falando sobre alguns conceitos, assimilação, acomodação. Aí tem uma equilibração. Uhum. Então, porque veja, acho que não, eu acho que eu estou entendendo o que você está trazendo, né? Que é o que a pessoa lá fala. E eu vou tentar
aproximar mais do que eu estou falando, né? Para não ficar parecendo que é tão distante, tá? Porque às vezes é só uma forma de... É só uma maneira de formular mesmo a questão. Porque é o seguinte, me parece, pelo que você está me trazendo, que o que ele vai dizer lá é o seguinte, existem certos períodos de estabilização, que é o que eu estou chamando aqui de conforto, né? Um certo conforto. Quando você sabe lidar com determinadas situações. Quando você consegue fazer certas coisas. Quando você consegue... Quando aquilo tudo que você faz já está mais ou menos confortável, já está mais ou menos claro. Mas aí, a questão do processo de desequilíbrio, do processo de equilibração, diz respeito justamente ao fato de que esse momento de estabilização, ele não dura. Ele pode durar um pouco mais, um pouco menos, mas ele não é permanente, ele não é eterno. Eventualmente, a gente vai se deparar com uma situação que vai tirar a gente desse lugar de estabilização. Porque a gente não vai dispor das ferramentas cognitivas necessárias para lidar com aquela nova situação. E aí a gente vai precisar desenvolver essas ferramentas. E no que a gente desenvolve essas ferramentas, a gente está produzindo novos esquemas ou incrementando os esquemas prévios que a gente já tem, né? Aí isso se dá pela via da assimilação, acomodação e adaptação, ou seja, a gente está se adaptando a essa nova realidade, a essa nova situação que o ambiente nos colocou, e a gente se reequilibra. Então, a gente vai encontrar outro ponto de estabilidade, de estabilização. Mas ele também não vai durar para sempre. Deixa eu dar um exemplo prático da minha vida. Eu tenho um pouco de agonia dessa coisa de quando a coisa fica muito estável, né? Há um tempo atrás, eu falava, tinha quase virado um bordão meu, que eu falava assim, que para mim um dia não tinha sido um dia bem vivido se eu não tivesse aprendido nada novo. E eu tinha essa coisa, assim, eu tenho até hoje, eu tenho uma coisa é como se eu precisasse aprender o tempo todo, é como se eu precisasse conhecer coisas novas e aprender coisas novas o tempo todo. E aí vocês já sabem, já estão carecas de saber, que eu trabalho na assistência social, né? Eu sou psicóloga da assistência. E aí teve uma época que eu estava trabalhando em um serviço específico, não lembro, não interessa muito bem qual, porque isso já aconteceu mais de uma vez. E aí tem uma hora, assim que eu chego, é um pouco assustador, porque eu não sei fazer aquilo ainda, mas ao mesmo tempo é encantador para mim, porque eu vou aprender. É como se fosse um desafio que está ali lançado e eu vou aprender como é que trabalha com aquilo ali, como é que se lida com aquelas situações. Mas tem um certo momento, embora os casos sempre sejam novos, né? Na psicologia tem essa vantagem de que nada fica muito velho, sempre tem novidade. Mas tinha uma certa mecanização daquele trabalho. Eu já sabia como fazer para onde encaminhar, o que falar, em que situação, sabe? Como orientar. Então, tinha uma certa mecanização que foi tomando conta do trabalho e aquilo ia me incomodando. Então, aí eu fui convidada para ir para outro espaço, aí eu aceitei. Porque produzia esse efeito de que, assim, olha, agora é uma situação nova. Então, tenho medo, porque eu saio dessa minha zona de conforto, né? E eu estou usando a palavra conforto por isso, porque eu acho que vocês podem assimilar aí com essa ideia de zona de conforto, embora não seja disso que a gente está falando necessariamente, tá? Mas eu saio desse lugar e eu vou me deparar com situações novas que exigem de mim novas ferramentas das quais eu ainda não disponho. Eu preciso desenvolver essas ferramentas. Eu preciso desenvolver novos esquemas para lidar com aquelas situações. Entende? Então, me parece que é nesse sentido. Enquanto eu estava ali confortável, tinha uma situação estabilizada. De forma geral, os meus esquemas cognitivos funcionavam para eu dar conta das situações que me apareciam ali. E esse seria mais ou menos o período de estabilização, talvez, que o pesquisador falou no vídeo, tá? Mas em algum momento, aquele processo, aquele período vai sair daquele lugar. Assim, a gente vai se deparar com uma situação nova.
No meu caso, eu procurava, eu fazia questão de me deparar com situação nova. Mas mesmo que a gente não faça isso, eventualmente a vida nos coloca diante de novas demandas, né? O ambiente faz isso. Os ambientes que a gente vive, então, ter um filho, né? Vamos falar de uma situação familiar. Você está ali vivendo sua vida de solteira, aí você começa a namorar, então é uma nova situação que você vai ter que aprender a lidar, né, com as características do outro, com as demandas do outro, e as suas inseguranças, e aquela coisa. Aí depois vocês casam, aí é outro nível de demanda, porque vocês estão morando junto, aí tem a convivência, e aí eu sou organizada, ele não é, eu sou, né, eu como qualquer coisa, ela não come, enfim, e aí a gente vai, tem esse monte de possibilidades, e a gente vai, de novo, se ajustando. Aí depois vem um filho, aí o filho produz uma nova mudança, entende? É nesse sentido que eu estou falando que, se a gente for pensar dentro da teoria de Piaget, a gente não tem como pensar numa estabilidade eterna, continuada. A gente vai sempre estar se deparando, né, nas nossas relações com o meio ambiente. O meio ambiente é isso, são as pessoas, é o trabalho, é com quem a gente vive, com quem a gente convive, com quem a gente lida no nosso dia a dia. E, eventualmente, a gente vai se ver sem ferramentas cognitivas, sem um esquema cognitivo pronto que nos auxilie, que nos permita lidar com determinada situação. E a gente vai precisar construir esse esquema, tá? A gente vai precisar construir essas ferramentas para compor esse esquema, para a gente poder lidar com essa situação nova. Ficou melhor, Esther? Deu para entender melhor? Deu para fazer uma relação com o que ele traz? Sim, professora. Deu para entender melhor. Pronto. Beleza. Obrigada, então. Vamos seguindo. Aí. Deus do céu. Meu mouse não está me obedecendo. Pronto. Vamos lá. Período sensório-motor de 0 a 2 anos. Já falei, vou reiterar. Esse 0 a 2 anos de fato, é representativo. Tem aí uma pesquisa que marca essa faixa etária, mas não é taxativo. Não é, tipo, fez aniversário de 2 anos, acabou. Não é assim que funciona, tá? O que é que caracteriza o período sensório-motor? O universo não representado. Ou seja, no período sensório-motor, o universo que arrodeia, né, que circunda aquele bebê, necessariamente é um bebê de 0 a 2 anos, ele não é representado. O que a autora do texto que vocês leram diz é que a criança está fazendo um esforço ali, hercúleo, de organizar minimamente o caos do mundo. Vocês imaginem uma criança que nasce, que não tem nenhuma referência disso tudo que a gente tem aqui no mundo, né? De todos esses objetos, de todos essas paisagens, né? Que nos rondam. E ela está vendo aquilo tudo pela primeira vez. Então, ela vai, no processo dela, ela vai tentando organizar aquele caos. Só que esse conhecimento do período sensório-motor é um conhecimento sem representações. Ou seja, ele vai ser constituído por impressões que acontecem, que advêm, né, que alcançam aquele bebê pela via dos órgãos sensoriais. Então, os esquemas que o bebê vai fazer são esquemas sensoriais e motores, por isso o nome do período sensório-motor, tá? Porque é a partir nessa fase, diante dessa relação com o ambiente que ele vai estabelecer, ele vai construir, ele vai desenvolver esquemas sensoriais e motores. Porque até aqui, até os 2 anos, a criança não vai representar, ela não vai trabalhar com conceitos, tá?
E quando eu digo trabalhar com conceitos, é no sentido de dar nome para as coisas. Ela não vai dar nome para as coisas, ela não vai dizer que isso aqui é um celular. Ela não vai dizer nem que isso aqui é uma mão, nem nada. Né? A criança, ela ainda não está trabalhando com conceitos. Vocês podem até dizer assim, professora, mas eu tenho um priminho que se desenvolveu super rápido, ele começou a falar muito cedo, e aí ele já dava nomes para as coisas. Veja, isso tem a ver com o fato de que não é taxativo, né? De que não é 2 anos necessariamente. Às vezes a coisa pode acontecer um pouco antes, tá? E também, às vezes, esse momento primeiro da criança de dar nome, ela ainda não está trabalhando em termos de representação, ela está só memorizando algumas palavras que vão estar relacionadas com aquele objeto. Mas aí, no processo de fazer isso, ela vai começando a significar aqueles objetos, ela vai começando a representar esses objetos. Mas isso aqui é depois desse período, tá? Nesse período, o universo não é representado. E o conhecimento, ele se constitui através das impressões, o que significa dizer que os esquemas são sensoriais e são motores, tá? O período sensório-motor, ele vai se referir à organização inicial dos estímulos ambientais, que é o que eu falei, né? Agora, logo antes. E que a autora do texto que vocês leram, ela vai dizer isso, ela vai dizer, olha, nesse período aqui, no sensório-motor, a criança está se deparando com um mundo que é um caos, não tem ordem nenhuma, não tem lógica, nada vai fazer sentido para ela. Ela não consegue, se ela não sabe nem dar nome para as coisas, imagine dar uma ordem para as coisas, né? De dizer isso é daqui, aquilo é dali. Não, ela não consegue fazer isso. E o esforço desse período é justamente o de tentar organizar inicialmente esses estímulos, ainda sem representar, ainda sem dar nome. Mas ela vai tentando organizar. Como é que ela vai fazer isso? Quando eu digo ela, é a criança, tá? Ele e o bebê, enfim. Como é que o bebê, nesse caso é um bebê, vai fazer isso? A autora vai primeiro marcar o seguinte, vai dizer que existe uma conquista da permanência substancial dos quadros sensoriais. Com aproximadamente 9 meses, o que acontece é que a criança já consegue reconhecer certos quadros sensoriais. O que seriam quadros sensoriais? Seria, por exemplo, uma criança que está ali olhando para a sua casa, né? Ela está lá no colo da mãe, então ela já reconhece aquela paisagem. É como se aquilo já vai se tornando familiar. Veja, ela ainda não sabe nomear, ela ainda não representa aquilo. Mas ela já tem uma familiaridade com aquilo. Ela já consegue reconhecer aqueles ambientes, ela já reconhece o rosto da mãe, já reconhece o rosto do pai, já reconhece, né? Ela ainda não chama de mãe, não chama de pai, não sabe o que é ser mãe, não sabe o que é ser pai. Mas ela consegue ir reconhecendo. E aí eu estou falando de um sentido só, que é da visão. Mas esse reconhecimento se dá de forma sensorial e motora, que é sons, cheiros, toques. Tudo isso vai fazer parte, né? Todas essas sensações, todos essas percepções de ordem sensorial, elas vão permitir que a criança vá organizando minimamente aquele espaço, organizando minimamente aquele ambiente e vai tornando ele familiar para ela. Então, ela vai entendendo que aquilo é familiar. Então, vocês vão ver um bebezinho pequeno, que ele ainda muito novinho, mesmo na própria casa dele, ele está sempre olhando muito encantado para as coisas. Depois que ele começa a ficar maiorzinho, ele já não faz mais isso em casa, mas quando ele sai para a rua, quando é levado para um lugar novo, ele vai fazer esse mesmo movimento, que é esse olhar de curiosidade e de que ele está tentando entender, né, tentando organizar minimamente aquele mundo de novidades que aparece ali para ele, tá?
Outra questão que a autora vai marcar é que existe a conquista da construção do espaço prático, o eu e o outro. Então, é nesse período que a criança começa a se reconhecer. Veja, e quando eu digo que é o eu e o outro, ela não se reconhece ainda como um eu, nesse sentido conceitual que a gente trabalhou antes de começarem essas discussões sobre Piaget, tá? Quando eu falo de construção desse espaço prático, eu e do outro, é no sentido prático mesmo, no sentido de que ela vai começando a delimitar o próprio corpo. Ela começa a conseguir reconhecer o que é dela e o que é do outro, né? O que é que está ali junto dela o tempo todo, que faz parte dela. Então, o pezinho, a mãozinha, ela vai entendendo que aquilo tudo faz parte dela, mas que aquele outro corpo, o peito, por exemplo, né? Não faz parte do outro. E aí, e que ela precisa demandar aquilo, ela precisa deixar, né? Se comunicar de algum modo para dizer que quer que aquilo venha para perto dela. Ela vai aprendendo isso no sentido de construindo essa compreensão, construindo essa organização do que é, né, dos limites do eu e do outro também nesse período. E aí tem duas outras questões que a autora vai marcar, que é a conquista da causalidade e a objetivação das séries temporais. A conquista da causalidade vai falar justamente de que é nesse momento e vai marcar um pouco essa transição já para a próxima fase, que é quando a criança começa a entender que uma ação dela aqui pode produzir um outro efeito. E ela vai tentando repetir aquele processo, ela vai tentando compreender quais são as causas, né? O que é que produz um certo resultado. Explico. Eu estava vendo um vídeo no Instagram que a criança está aqui, ela deve ter isso, uns 9, 10 meses, um bebê, ele está na cadeirinha, e aí a mãe entrega um brinquedo para ele, o bebezinho, e o bebê vai e joga o brinquedo no chão. Aí a mãe vai, pega e entrega de volta. Aí ele joga no chão, a mãe vai e pega de volta. No vídeo, eu não sei se sou eu que tenho, né, que fico observando e pensando nessas teorias que a gente estuda, mas no vídeo, para mim, fica bem evidente que aquilo não é uma provocação. A criança não tá querendo dar trabalho para a mãe, né? O que ela está fazendo é justamente tentando entender a causalidade daquele movimento. Então, ela derruba o brinquedo e o brinquedo volta. Ela joga o brinquedo volta e volta pela mão da mãe. Então, ela está ali tentando entender essa causalidade. E da mesma forma, essas séries temporais. A objetivação das séries temporais é no sentido de que a criança vai começando a reconhecer as temporalidades, o antes, o depois, né? A ordem das coisas, quando tem uma rotina. A gente fala tanto de rotina para bebê, né? Porque essa rotina ela vai começando a reconhecer que tem uma certa temporalidade ali, que marca aquela rotina, tá? Então, mas percebam que tudo isso é sem nomear, tudo isso é só uma tentativa mesmo de organização. Ela vai fazendo um certo reconhecimento daquela situação, tá? E aí, povo? Vocês estão tão quietinhos hoje, chega, eu tô estranhando. Por isso também que eu não gosto de slide, porque slide fica muito assim, foco em mim. Eu fico falando, e vocês ficam ouvindo, anotando. Para mim, a graça de ser professora é poder debater com vocês, é poder... Eu entendo, Tainá, eu também estou bem cansada. Eu acho que vocês estão percebendo também, né, que às vezes o raciocínio está se perdendo aqui. Eu estou bastante cansada hoje também.
Mas então tá, gente, vou continuar. Eu acho muito cansativo ficar ouvindo minha própria voz o tempo todo, mas se é assim que vocês querem, é assim que vocês terão. Deixa eu continuar, então. Pelo menos a gente termina o período sensório-motor hoje. E aí, qualquer coisa, a gente começa o próximo só na outra aula, tá? Deixa eu achar aqui. Não, Sidney, eu não estou questionando a atenção de vocês, não. Eu sei que vocês estão atentos. A questão para mim é porque realmente eu acho que a aula fica mais produtiva quando vocês participam, porque, inclusive, quando você... Por exemplo, agora, que a Rayane fez aquela pergunta sobre o vídeo, né? Ela está trazendo ali uma questão, eu suponho que todos vocês tenham visto o vídeo, que às vezes vocês viram e ficaram com a mesma dúvida, então ajuda, né? Então, vocês que têm mais experiência com crianças do que eu, talvez vocês possam me trazer, né? E pensando assim, até no processo de assimilação de vocês, de minha filha foi assim, ou meu sobrinho foi assado, porque isso me dá esse feedback de que vocês estão acompanhando, e não é acompanhando no sentido de estar ou não atento, mas no sentido de realmente conseguindo acompanhar meu raciocínio, de que meu raciocínio está saindo com alguma clareza. E eu ainda consigo usar esse exemplo de vocês para ajudar o resto da turma a ir compreendendo melhor, porque aí vai vindo um exemplo muito mais prático, sabe? É nesse sentido. Mas tudo bem. Acho que cansados estamos todos. É impressionante. Parece que esses feriadões é para ajudar, mas ajuda pouco, né? Porque parece que a gente fica sempre muito cansado. Eu mesma, hoje, eu tô aqui no limite, assim, tá brabo. Mas vamos lá que a gente tá acabando, a gente consegue. Aqui. Tá. Então, ainda sobre o período sensório-motor, a gente pode dizer que a construção do eu, e aqui de novo, o eu nesse caso aqui não é esse eu que a gente discutiu nos textos anteriores, tá? No sentido de um eu bem formado, mas assim, de um eu de identidade, não. É a construção do eu enquanto consciência, enquanto um ser que tem consciência do mundo, um ser que sabe que existe nesse mundo, tá? É marcado por um egocentrismo inconsciente e integral rumo à construção de um universo objetivo. Gente, o que é que esse trechinho aqui quer dizer? Quer dizer que a construção do eu dessa criaturinha, desse bebê, ele vai estar marcado por um egocentrismo inconsciente. Significa o quê? Significa dizer que como essa criança ainda não tem referências conceituais, ela ainda não tem representações do mundo, a única forma que ela vai conseguir ler o mundo, a única forma que ela vai conseguir olhar para fora e ver as coisas é a partir de si própria, a partir da sua própria percepção. Só que perceba que essa forma de organização e de compreensão sensorial e motora do mundo, ela não é algo consciente, é isso, não existe representação, não existe conceito aqui. Então, esse bebê, ele vai olhar o mundo a partir do universo dele. E ele só vai conseguir compreender o mundo a partir do próprio olhar dele, tá? Só que o que eu tô querendo ressaltar com isso é que essa construção do eu, ela vai partir desse lugar, né? De um lugar de um egocentrismo no sentido que a palavra traz mesmo, de que é centrado no ego, ou seja, é centrado em mim. Eu só vou conseguir ver o mundo, eu só vou conseguir olhar para o mundo, eu só vou conseguir entender esse ambiente que está à minha volta a partir das minhas próprias experiências. Mas eu vou construir isso, né? Eu vou caminhar
rumo à construção de um universo objetivo. Então, quando a criança faz isso, né, quando ela está ali absorvendo de maneira sensorial todas essas experiências, todas essas impressões, ela está fazendo isso a partir de um olhar que é muito próprio dela, né? A partir daquele ângulo que ela consegue ver, que ela consegue ouvir, que ela consegue organizar o mundo. Mas enquanto ela faz isso, ela está caminhando rumo à construção desse universo objetivo, que é justamente o universo que a gente vai ver na próxima etapa, que é quando ela consegue minimamente representar as coisas. Então, no que a criança consegue começar a representar as coisas, ela já vai objetificando esse universo. Ela consegue dar para esse universo um outro lugar de caráter mais objetivo, né? E o que Piaget está dizendo aqui é que o processo de cognição, ou seja, essa epistemologia genética, né, que é a teoria que ele desenvolve, que é no sentido de pensar a gênese do conhecimento, vai se dar no sentido que vai da percepção até a construção de um universo objetivo. Até a possibilidade de nomear as coisas, de dar a esse ambiente esse lugar de objeto, de objetificar esse ambiente, de uma forma que a gente consiga se localizar, nomear e entender o que esse ambiente é, de uma forma objetiva, sem estar relacionado comigo, necessariamente, e com o meu olhar. Tá? Professora, oi. Isso é muito importante para entender também a questão das crianças que nascem com algum tipo de deficiência, né? Elas criam um sistema delas para, eu imagino que seja assim, para poder entender o mundo, né? Acho que principalmente as que nascem com cegueira, elas veem um mundo diferente da gente, né? Elas aguçam, por exemplo, mais outros sentidos, como o tato, a audição, né? É isso, era isso que ele queria dizer? Não, veja, eu não sei se era isso que ele queria dizer, mas eu acho que essa é uma conclusão muito precisa e muito interessante do que a gente está falando aqui em termos de epistemologia genética, tá? Porque é o seguinte, o que Piaget vai dizer, eu vou parar de compartilhar só para vocês me verem melhor, depois eu compartilho de novo. O que Piaget disse para a gente, explicou para a gente, que eu falei para vocês semana passada, é o seguinte. Eu me perdi, vocês perceberam, né? Mas eu vou voltar, peraí, viu? Lembrei, pronto. Paralelismo. Ele vai falar para a gente de que o processo de desenvolvimento humano vai se dar a partir de um processo a partir de um paralelismo orgânico e ambiental, tá? E orgânico e cognitivo. O que é que ele vai dizer? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu só consigo me desenvolver no limite das minhas possibilidades orgânicas. Se as minhas cordas vocais não se desenvolveram, eu não vou conseguir falar, ainda que eu seja muito estimulada a fazê-lo, tá? Então, estamos falando de deficiência, vamos falar de uma situação de mudez, que a pessoa não consegue desenvolver a fala, não consegue falar, né? Veja, e eu falei de cordas vocais, mas não precisa ser corda vocal. Se, de alguma maneira, por alguma razão, meu aparelho fonador não se desenvolveu de uma forma que me permita falar, eu não vou falar, né? E isso, só que aí você tem toda a razão, Tatiana. Isso não quer dizer que eu não vou me desenvolver. Isso só quer dizer que aquele ponto do desenvolvimento não vai ser possível. Porque diante dessa questão do paralelismo, se eu não tenho essa condição fisiológica, neurológica, de desenvolver essa habilidade, eu não vou desenvolver essa habilidade. Mas eu desenvolvo outras.
né? E o que ele está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer quando eu organizo essa frasezinha no slide, é justamente a de que é o seguinte, de uma forma geral, né, sejam nas pessoas com desenvolvimento, entre aspas, normal, ou pessoas que encontram limitações ao longo do desenvolvimento, o caminho vai ser o mesmo, né? A gênese da construção de conhecimento do ser, desse ser epistêmico, vai ser a mesma. A gente vai partir de um lugar de extremo caos e de tentativa de organizar esse caos pela via sensorial e motora, né? Que é pela organização dessas percepções que a gente vai recebendo e, ao mesmo tempo, de como é que a gente vai manejando as coisas. A gente vai ver que o bebê de 0 a 2 anos, ele está sempre tentando manejar as coisas, né? Ele está brincando com a coisa, ele está pegando aqui, ele está botando na boca. Isso aí é a tentativa que ele está fazendo de organizar esse ambiente, tá? De organizar no sentido cognitivo, assim, né? De produzir esquemas cognitivos para dar conta da existência desse ambiente, tá? Então, quando uma limitação aparece de ordem orgânica, não adianta, não tem estimulação que resolva essa possibilidade de forma cognitiva. Você não vai ter como desenvolver aquela habilidade cognitivamente se você não tem a sustentação, digamos assim, o suporte em nível orgânico para que aquela habilidade possa ser desenvolvida. Mas, por outro lado, também, às vezes a criança é super saudável, organicamente falando, ela tem todos os aparelhos, digamos assim, bem desenvolvidos, mas ela vai ter alguma dificuldade, porque, em termos de ambiente, ela não tem um ambiente estimulante, ela não tem um ambiente que ajuda ela a se desenvolver, tá? E quando eu falo de ambiente estimulante, gente, eu não estou falando de um ambiente com 1000 brinquedos pensados por pedagogos e que vão estimular a tal função ou tal outra função, não. Eu estou falando de um ambiente que a criança tem ali como uma referência para poder se desenvolver da melhor forma possível e um ambiente que dê para ela essa liberdade. Porque uma das coisas que Piaget vai afirmar é que o que produz, o que ajuda nesse processo de desenvolvimento da criança é permitir que ela explore esse ambiente, justamente porque ela é o agente do próprio desenvolvimento. Então, se a gente não permite que a criança explore o ambiente, ela não vai se desenvolver, tá? Ou, pelo menos, ela não vai se desenvolver da melhor forma possível, porque ela vai estar sempre limitada pelo ambiente, porque o ambiente não é estimulador, tá? Porque o ambiente não permite que ela realize certas coisas, que ela tente certas coisas, tá? Eu saí muito do eixo, Tatiana, eu fui para muito longe do que você falou, qualquer coisa você retoma aqui, você me ajuda. Entendi. Ah, beleza. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem. Então, o que a gente vai entender aqui no período sensório-motor é que vai predominar o processo de assimilação em relação a esses reflexos, que foi o que eu falei, né? O bebê, quando nasce, ele tem alguns movimentos reflexos, que são instintivos. É a partir desses movimentos reflexos, ou seja, esses movimentos reflexos, eles já seriam esquemas cognitivos ou esquemas motores, tá? Esquemas motores, é melhor dizendo, né? É mais preciso. E aí, esse reconhecimento do mundo, a partir dos órgãos sensoriais, vai permitir que se dê esse processo de assimilação em relação aos reflexos. E daí vão se formar os primeiros esquemas cognitivos de ação, né? Que é o processo de acomodação, tá? Então,
A gente vai dizer que predominam os processos de assimilação em relação aos reflexos, porque a criança vai ter aí uma série de movimentos reflexos e ela vai começar a assimilar esse mundo novo a partir desses esquemas reflexos que ela já tem. E a partir disso, né, elas vão construindo os primeiros esquemas cognitivos de ação. Porque do reflexo, que é uma coisa completamente inconsciente, ela agarra porque está ali, ela suga porque também está ali perto da boca, ela vai começando a agir. Por isso que a gente fala que nesse período também começa a se marcar a questão da intencionalidade. A criança começa a agir por uma razão. Veja, não é no nível de complexidade, de eu sei porque eu estou fazendo isso, mas é no sentido de que, assim, em determinado momento, o bebê não vai mais sugar qualquer coisa que encoste na boca dele. Ele vai sugar o peito da mãe e, no máximo, ali, uma chupeta ou o dedo, porque já faz parte do hábito que foi desenvolvido. Mas a criança, ela vai compreendendo, ela vai dando uma intencionalidade para os movimentos dela, para a ação dela. Então, os primeiros esquemas cognitivos são esquemas cognitivos de ação. Justamente porque a criança está acomodando essas novas habilidades, essas novas ferramentas que ela vai desenvolvendo de como agir em relação a esse ambiente que está ali à volta dela. A transição para o próximo estágio vai se dar justamente nesse processo de reações circulares e de intencionalidade, ou seja, de reconhecimento de meios e fins. Eu já falei aqui de intencionalidade dessas duas maneiras, né? Uma, que seria a intencionalidade no sentido de saber o que está fazendo, e outra no sentido de tentar entender que uma ação produz um efeito, ou produz uma consequência. E aí, quem já teve criança em casa, quem já teve filho, sobrinho, primo, né, que tem contato aí com o bebê, vai lembrar, né, de que, assim, em determinado momento a criança começa a entrar num movimento meio circular, que é esse exemplo que eu dei do vídeo, né? Que a criança joga o brinquedo no chão, a mãe pega, ela joga de novo, a mãe pega, ela joga de novo. Essa circularidade é justamente ela tentando produzir aí algum sentido de consequência, né? De que, assim, o que eu faço aqui produz um efeito. O meio que eu uso vai chegar a um fim, né? Tem ali um... E aí vai se produzindo essa noção de intencionalidade nesse sentido, de pensar as consequências. Então, outro exemplo que um dos autores que eu usei como referência traz, vai dizer assim, uma criança que quer pegar um brinquedo que está em cima de uma almofada. Ela não consegue alcançar o brinquedo, mas as mãozinhas dela agarram a almofada. No primeiro puxão que ela dá, ela não sabe nem o que está fazendo, ela só está puxando a almofada porque ela quer puxar aquilo que não está no alcance dela. Mas aí, por alguma razão que ela não consegue entender ainda, o brinquedo chega mais perto dela. E ela continua fazendo aquilo até que ela alcança o brinquedo. No primeiro momento, ela não vai entender o que foi que provocou, né? O que foi que o puxão da almofada foi um meio para chegar naquele fim que ela queria, que era do brinquedo. Mas no que ela vai repetindo aquela ação, né? O que eu estou chamando aqui de reações circulares, ela vai começando a identificar que tem ali um efeito, né? Que aquilo que eu estou fazendo está me provocando aquela outra resposta, está me provocando aquela consequência que me interessa. Então, ela começa a agir com intencionalidade. Ela começa a agir sabendo o que ela está fazendo e sabendo o que é que ela está querendo. Então, ela consegue começar a compor um pouco, a combinar um pouco esses esquemas, que é uma característica que a gente vai ver na aula que vem do próximo período, que é o período pré-operacional. Então,
percebam como tem uma transição aí, né? E eu acho que isso é que é importante a gente entender. A gente está aqui falando de algo da ordem de uma transição. De que, assim, a criança ela vai fazendo o que ela sempre fez, vai mexendo, vai tocando, vai tentando, e uma hora ela vai começar a compreender que existe ali um efeito para aquela outra ação, e ela vai tentando fazer, e aí começa a ter uma intencionalidade. Então ela começa a entender que se ela combinar o esquema de pegar, mas num objeto que não é o que ela quer a princípio, ela vai chegar mais perto do objeto que ela quer. Né? Então ela vai começando, percebam que é um começo, um início muito pequenininho de um raciocínio, tá? Então isso que a criança vai fazendo, ela vai desenvolvendo essa cognição até chegar na próxima etapa, que é a pré-operacional, tá? Gente, e aí? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me questionam? Como é que é? Professora, nesse sentido que a senhora falou, né? Esse estágio de... Ele, tipo assim, a inteligência, ela seria anterior à fala da criança? Tipo, antes dela falar, ela já está criando, né? Isso, um raciocínio, inteligência. Uhum. Eu não chamaria de inteligência, né? Acho que é melhor a gente chamar de cognição, porque cognição tem a ver com conhecer, né? Então, a teoria piagetiana vai falar justamente, ele chama de epistemologia genética, justamente porque ele está tentando entender como é a gênese dessa construção de saber, né? Desse acesso ao conhecimento do sujeito. Então, o ser humano é um sujeito cognoscente, ele vai conhecer as coisas. E aí a criança ela vai desenvolvendo esses esquemas cognitivos, que num primeiro momento são sensoriais e motores. Mas é cognitivo no sentido de que aquilo ali se dá pela via do conhecimento que ela faz dos objetos externos a ela, e aquilo estabelece para ela uma forma de se relacionar com esse ambiente, tá? Claro, dentro das limitações daquela idade, né, das suas capacidades cognitivas daquela idade e das suas capacidades orgânicas também. Mas ela está estabelecendo ali já uma forma de se relacionar com esse ambiente externo, né? É uma forma de conhecer e de se relacionar com isso que ela passa a conhecer, tá? Então, eu prefiro chamar de cognição não porque não seja inteligência, tá? A gente pode até dizer que é uma forma de inteligência. É porque o conceito de inteligência ele tem outro nível de complexidade, assim. A gente provavelmente vai ver em Vygotsky que ele vai falar da inteligência como um processo superior, né? E esse processo aqui ainda não é um processo superior, porque ainda não tem um raciocínio lógico, ainda não tem um nível de abstração. É simplesmente tem um caráter de conhecimento mesmo, de um movimento em prol do conhecimento do mundo e da relação que ele estabelece com esse mundo que ele passa a conhecer, tá? Por isso que eu prefiro chamar de cognição. Que mais? Nada, gente, nada mais. Gente, eu sei que a gente começou a aula um pouco atrasado, mas eu realmente não queria começar o estágio pré-operacional hoje, porque a gente não vai conseguir terminar, tá? E aí a gente vai precisar retomar tudo de novo na aula que vem, então acho que não tem muito cabimento de eu começar se eu só vou falar de 2 tópicos do slide e depois vou largar a mão.
Então, eu vou sugerir, considerando que todos nós estamos extremamente cansados, que a gente encerre a aula hoje, tá? E aí, na semana que vem, se eu tiver esquecida, vocês me lembram que a gente vai começar a falar do período pré-operacional, do estágio pré-operacional, tá? E aí, se alguém, né, for ler ainda o texto, ou for reler o texto, ou for rever o vídeo, ou se deparar com alguma questão, ou for visitar um bebezinho e ficar com alguma dúvida sobre o período sensório-motor, não tem problema, tá? Aqui a gente pode falar em qualquer momento, a gente pode retomar e a gente pode, inclusive, articular com os novos conhecimentos dos novos estágios, tá? Então, se aparecer alguma dúvida, alguma questão, vocês podem colocar para mim que a gente fala na semana que vem, tá bom? Gente, obrigada. Desculpa aqui, meu nível de cansaço hoje foi pesado. E pelo visto de vocês também, que vocês me ajudaram um pouco, mas ainda ajudaram. Agradeço a participação dos que estão sempre aqui comigo. E bom feriado, bom descanso. Descansem muito, durmam sem culpa. E a gente se vê semana que vem, tá? Tchau, professora. Bom feriado para todo mundo.